revendo alguns amigos. Nós estamos estudando um pouco sobre Zacarias. Estudamos um pouco semana passada e hoje daremos continuidade. Zacarias é um profeta, talvez um dos mais difíceis que nós estudamos até agora. O desafio de estudar Zacarias. Nós vamos começar hoje fazendo algumas reflexões que acredito que são muito pertinentes, especialmente para o momento da sociedade que nós vivemos hoje. Primeiro, Zacarias 8 fala da restauração de Sião. Vamos tentar, nós hoje, pensarmos com a cabeça de alguém que vivia naquela época. O povo tinha recém-chegado do exílio. Mas só que entenda, mesmo voltando, agora não era mais da Babilônia, da Medo-Pérsia, eles estando na cidade ali, no reino estabelecido, mas eles ainda sofriam opressão. A opressão era, o domínio mundial era da Medo-Pérsia. Depois da Medo-Pérsia, vamos lembrar a estátua de Nabucodonosor. Depois da Medo-Pérsia, Grécia. E depois da Grécia, o reino que era comparado ao ferro, que tudo quebra, tudo esmiuça, Roma. Lembram? O Império Romano era extremamente cruel. Os soldados implacáveis. Os impostos eram a marca do governo. Não faço nenhuma comparação, ok? Mas naquela época, os impostos eram a marca do Império Romano. Eles tinham uma característica diferente. Ao contrário dos assírios, dos babilônios, eles não iam até o lugar, retiravam as pessoas daquele lugar, levavam para Roma e faziam deles cativos, para que eles não mais se organizassem. Não, Roma tinha uma estratégia diferente. Roma e seu exército, a força militar, iam lá e extorquiam, retiravam as riquezas, os impostos, e com isso enriqueciam cada vez mais e oprimiam o povo. Era totalmente diferente então desses outros impérios. Então Roma causava um ar de indignação a mais. No templo que Herodes reconstruiu, um templo bonito, que ele reformou na verdade, né? E foi lá desde Esdras e tal, né? Ele reformou esse templo, estava muito bonito na época de Jesus. Lá do lado do templo existia uma torre, na qual os romanos colocavam soldados para observar toda a movimentação de culto dos judeus, para não haver nenhum motim, nenhum, surgimento de uma rebelião. Aliás, o povo judeu era conhecido por se rebelar. Por isso os romanos faziam isso. Por que se rebelavam o povo? Porque eles liam as profecias bíblicas do Antigo Testamento, que era a Bíblia que eles tinham na época. Eles liam Zacarias. Vamos tentar pensar com a cabeça deles. Eu estou aqui pagando impostos injustamente. Eu não tenho liberdade de culto. Eu li assim: Deus vai restaurar a sorte de Sião, né? Eu voltarei para Sião. O que pode ser isso? A libertação da opressão. Vai vir um Messias, o libertador, renovo de Judá, descendente de Davi. Quem era Davi? É o indivíduo que matou Golias, é o indivíduo que dominou, que fez da nação de Israel um império mundial. Esse é Davi. Vai vir o descendente dele. Tá. Então, pra você ter uma ideia, o nome Jesus, quando Jesus nasceu, era um nome muito comum. Tipo o meu, hoje. O que mais? Tiago. Esses nomes assim. Quando eu era aluno no internato, tinha 23 Lucas no internato. É um nome comum. Na época, Jesus era um nome muito mais comum. Porque Jesus, alguém sabe o que significa? O nome? Yehoshua. Vem da raiz da salvação. Salvador. Exatamente. Ele salvará. Então, nascia um menininho, os pais falavam assim: esse aqui vai ser o Salvador. Salvação vai ser seu nome. Jesus. E colocavam o nome, porque havia uma expectativa. Eles liam lá Daniel, todas as profecias ficavam assim: Deus vai intervir. E qual é a intervenção de Deus? Nos libertar da opressão de Roma. Então, essa era a grande expectativa e essas profecias
isso? Deus prometeu uma libertação. Agora a libertação que o povo esperava era um pouquinho diferente, ou totalmente diferente da que Deus planejou, que Deus cumpriu. Alimentando ainda essa expectativa, dando continuidade, dando sequência aqui ao nosso estudo, em Zacarias 9, verso 9, fala aqui a respeito de que o Salvador... vamos ler juntos? Vamos ler. Zacarias 9, 9. Só que a sua Bíblia aí, por favor. Abra aí em Zacarias 9, 9. Nós estudaremos um pouco esse verso. Na minha versão, na versão da minha Bíblia aqui, diz assim... Aliás, já tem um título assim, né, nessa perícope. O rei vem de Sião. Só tem alguma coisa parecida com isso? Tem, né? Olha só. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí vem o teu rei, justo Salvador, humilde. Bom, aqui já não era tanto o que eles esperavam, mas vamos lá, humilde. Montado em um jumento. Um jumentinho, cria de jumenta. Perguntas. Mateus 21, depois de João, também fala que Jesus, no domingo que antecedeu a sua morte, ele entra em Jerusalém como? Montado, que é o domingo de ramos, né? Eles colocam os ramos das palmeiras lá e saúdam o rei que entra. Agora imagine você sendo um discípulo de Cristo. Você já viu Cristo fazer o quê? Repartir 5 pães e 2 peixinhos para milhares. Você já viu ele curando paralíticos? Você já viu Cristo curando leprosos? Que era a doença, né, terrível. Ressuscitando. Depois de 4 dias. Porque ressuscitar, como, assim, passado algum tempo, eles ainda tinham alguma dúvida, né? Passado 4 dias... Aí foi uma ressurreição, de Lázaro, né? Uma ressurreição especial. Bom, o que mais? Você já viu Jesus Cristo expulsando o demônio? Ele tinha autoridade. Daí você ia se animando, como que nós vamos vencer Roma? Olha as armas deles, olha os exércitos de Roma. Não tem como vencer. Ah, mas se ele estiver do nosso lado, ele faz assim, ó. Acabou. As expectativas eram aguçadas. Então, quando eles veem Jesus Cristo andando no jumentinho, eles leem Zacarias 9:9 e falam assim: aí está o nosso rei. Esse é o nosso rei. Ele vai nos salvar, ele vai nos libertar. E o povo, então, começou a sair para as ruas, né? Vamos para a rua, né? Vamos sair, o nosso rei está aí. Vamos lá, o nosso rei, agora vai. Ele montado na jumentinha. Bom, existem algumas evidências de que o rei ele montava numa jumentinha. Não sei se vocês lembram, Balaão. Uma das características falava que Balaão ele tinha vários filhos, cada um deles montava em uma jumenta. Essa expressão do jumento, montar no jumento, dava a entender uma questão de realeza. Mefibosete também, quando ele vê que Davi estava chegando, ele manda seu servo entregar para Davi algumas jumentas. Era símbolo da realeza no Judá, especialmente o jumento. Uma outra característica também, estava chegando a Páscoa. E na Páscoa, hoje você fala para uma criança o que é Páscoa? Ele vai falar um coelho, ovo de Páscoa, né? Esse negócio. Se pergunta para um cristão o que é Páscoa, nós respondemos a morte de Cristo. Mas só que se você pergunta para o judeu o que é Páscoa, ele vai responder o quê? Libertação da opressão, da escravidão, liberdade, saída do Egito, o mar vermelho se abrindo. É isso que ele pensa. Tem o cordeiro morto, tudo. Vocês estão entendendo? Tinha o cordeiro morto, só que parece que eles não conseguiam enxergar isso. Eles viram a libertação, aquela euforia, e Páscoa chegando, o rei aqui, pronto, todos os ingredientes para aquilo que nós mais sonhávamos, tudo estava ali. Só que tem um detalhe, a Bíblia também dá a noção de que quando fala em cavalos, nós associamos isso à guerra.
E quando fala em jumento, o rei não saía com um jumento para ir à batalha. Era com cavalo. O jumento era uma palavrinha que apareceu no verso que nós lemos. Humildade. Humildade. Acontece que Jesus, ele frustrou todas as expectativas de um povo que aguardava a revolução. Todas. Por quê? Se andarmos um pouco mais à frente, 12:10. Bom, parênteses. Antes de nós lermos 12:10, uma coisa que eu já devia ter falado há algum tempo. Uma pergunta: o profeta Zacarias escreveu isso pensando em Jesus? Existe aqui uma dúvida, uma questão bastante debatida entre os teólogos. Alguns dizem que apenas o escritor do Novo Testamento, ele leu um texto e falou: está acontecendo isso aqui, vamos pegar isso aqui e colocar. Mateus faz muito isso, como estava escrito e tal, e cita um texto do Antigo Testamento. Isso é verdade? Zacarias estava pensando nisso? Alguns dizem que não, mas nós acreditamos numa expressão chamada sensus plenior, que o profeta do Antigo Testamento, mesmo não sabendo, mesmo de maneira não consciente, ele escreveu aquilo, mas aquilo já representava algo maior que aconteceria na frente. Então, o profeta do Novo Testamento, ele entende agora aquela grandeza que o profeta sequer sabia, mas agora ele entende o que aquilo queria dizer. Isso em hermenêutica é sensus plenior. Nós acreditamos então que esse é o caso. Aqui Zacarias, ele está falando disso, mesmo não sabemos se ele sabia ou não, mas o escritor do Novo Testamento, ele identifica isso. 12:10 nós lemos assim: e sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o meu espírito e graça, de súplicas, olharão para aquele a quem traspassaram. Pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Aqui também está a profecia, que seria o ápice da frustração dos revolucionários. Jesus, ele era uma verdadeira aberração aos olhos da revolução. Única vantagem que ele tinha, a única vantagem era questionada. O padraço dele era de origem judaica, filho de Davi, descendente de Davi. O padrasto. Um nascimento questionado. Ou alguém aqui acredita na história do boto? Conhece a história do boto? Que a mulher vai lá na beira do rio, vê o boto e fica grávida. Alguém acredita nisso? Ou alguém acredita em gerado pelo Espírito Santo? Vocês estão entendendo? Esse foi o nascimento de Jesus. Depois disso, fugindo, os seus pais foram morar em Nazaré. Poderá haver alguma coisa boa de Nazaré? Depois disso, continuando ainda, e marcado por todo momento, ele era pobre, De um rei esperava-se riqueza, investimento, alguma coisa, não, ele era pobre. Foi a qual escola de rabis? Então, uns cursos superior. Quantos livros escreveu? Jesus não viajou mais de 160 quilômetros de Jerusalém, num raio de 160 quilômetros. Não viajou o mundo, não fez prosélitos por onde ele passava. Quando ele estava para morrer, os soldados repartiram a sua capa. A única propriedade que possuía. Não tinha onde repousar a cabeça, reclinar a cabeça. É ou não é frustrante? Mas, ele reúne todo mundo, senta, fala assim: se alguém te ferir uma face, dê outra para ele bater. Sermão do Monte. Esse era o revolucionário. Esse era o rei.
algum tempo atrás, quem conta essa história é Philip Yancey. Ele viu num recorte de jornal que o Messias judaico apareceu nos Estados Unidos. Ele foi lá, se não me engano, é Brooklyn, eu acho, algum lugar lá, sabe? Estados Unidos. Ele disse que a multidão, era uma multidão atrás daquele homem. E daí num grande local, assim, num grande auditório, estavam clamando, gritando, Messias, Messias, ia aparecer. Isso na década de 90. Eis que uma cortina se abre. A euforia se contém em silêncio. O senhor de 92 anos, paralisado em um dos seus lados por um derrame, levanta a sua mão direita e faz: olá. As cortinas se fecham e o povo começa a gritar: chegou o nosso Messias! Ele disse que leu aquilo e deu risada. Mas daí logo um insight. Não foi assim que os religiosos, que os estudiosos, que os revolucionários olharam a Cristo? Para nós faz muito sentido. Hoje nós conseguimos sentir um pouquinho o que Cristo faria. O que Cristo faria? Eu tenho acompanhado no Facebook as manifestações. É impressionante como que está a coisa. Está realmente, o LH até falou alguma coisa hoje, muito interessante o que ele disse, mas assim, está uma euforia. De um lado, os cristãos não revolucionários, digamos assim, colocam lá passagem de Ellen White, Bíblia e tal, sei lá. Do outro lado, eles colocam Bíblia, sei lá também. Fica assim, uma briga, né? Mas uma coisa, que isso? Isso é uma pergunta que nós deveríamos fazer para tudo. O que Cristo faria se estivesse aqui hoje? A pergunta, o que Cristo faria se eu estivesse no meu lugar? Isso você deve perguntar na sua casa, enfim, para tudo. Agora, o que Cristo faria? Eu vejo as reivindicações, né? Gente, é de indignar a corrupção. A gente fica muito indignado, porque não é justo. Não é justo. E dá vontade, realmente, não é pelos 20 centavos. Para cada centavo, né? Para cada centavo tem mais que um motivo para a gente se revoltar. É verdade isso. Ninguém diz que não é verdade. Só que o que Cristo faria? Será que a gente consegue imaginar? Não, daí fala assim, não, Cristo, ele não ficava calado. Não ficava calado. Só que tem um detalhe. Todas as vezes que Cristo repreendeu um líder, se rebelou contra um líder, era um líder político ou um líder religioso? Todas as vezes. Tem uma passagem do pode falar nisso. Na época dele, Roma expoliava a comunidade. E quando perguntava, ele falou, é certo que é certo. Pelo contrário. Daí Ellen White comenta assim, Cristo em nenhum momento foi indiferente. Ele não concordava com aquilo. Mas ele entendia, com as minhas palavras agora, mas ele entendia que a essência não era essa. E o que vai fazer esse país mudar não vai ser uma rebelião indo às ruas. Peço desculpa, pode ser que tenha alguém que é contra, ou enfim, tem a sua opinião. Estou expondo a minha opinião aqui, tá ok? O que precisa o ser humano é de mudança de coração. Vou dar um exemplo. Como isso é difícil, e nós entendemos isso hoje. O pastor Jael hoje falou assim, nós vamos orar pelas autoridades. Precisa de oração. Nisso, um rapaz estava do meu lado, ele estava em pé assim, quando nós vamos orar pelas autoridades, ele fez assim, não, sabe assim, com um ar de revolta assim, eu pensei assim, mas né, que lindo, o espírito revolucionário, não está certo, realmente não está certo, mas a gente vai negar uma oração? Olha como que essas coisas ficam tão fáceis de deturpar, qual que é o nosso verdadeiro foco. Aliás, Jesus, quando ele esteve aqui,
Ele andava com publicanos. Você sabe o que é publicano? Eu falei um pouco sobre Zaqueu na quarta-feira. Publicano é o cobrador de impostos e o cara que se enriquecia com os impostos. Então seria mais ou menos como se Jesus fosse assim, a casa do José Dirceu, lá bater um papo com ele, não é? Abraçasse com ele e falar, olha, nós estaremos indignados com Jesus. Falar, não pode, né? Fora Jesus. Totalmente, aliás, e aqui fica uma coisa para mim. Se Jesus levantasse uma rebelião hoje, seria contra os pastores que não pregam a Bíblia. Seriam contra os líderes que não estão buscando reavivamento e reforma. São contra os hipócritas que falam só da boca para fora. Aí Cristo agiria. Só que a gente não consegue entender. Perdão, desculpa, pode falar. A gente tem que entender que, primeiramente, esse mundo, por enquanto, é Satanás que domina. Entendeu? Não adianta se rebelar contra uma coisa que ele tem o domínio. E às vezes ele foi tomando tanto terreno, e nós temos culpa, em parte disso, por sermos fracos, por não sermos ousados no Evangelho, que ele foi tomando conta, e ele tem muito poder agora, sobre as massas, sobre as pessoas, principalmente sobre as massas. E não adianta se rebelar. É que nem você falou, o espírito é outro. Nosso comportamento é outro. Não que a gente concorde. Exatamente. Mas Satanás é que comanda aqui por enquanto. Bom, essa é uma questão polêmica, mas assim, eu estou ilustrando isso para a gente entender. Não foi fácil para eles aceitarem Cristo. Assim como pode ser, se eu falasse isso por exemplo numa igreja maior, quanto maior, parece que maior a confusão, né? Quando você fala para um público. Você falar para um é uma coisa, falar para dois, enfim. Aqui já é difícil. Mas assim, falando para um monte de gente, vai ter gente que vai falar, você vai ser contra. Não concordo, tem que ir lá e tal. Gente, Jesus só mostrou assim, são preocupados com esse mundo aqui, falar, a essência não é essa, é outra. É a mudança de coração. Não vamos julgar ninguém, mas só vamos pensar aqui. Se hoje a gente começasse a tweetar aí, hashtag aí, vamos entregar o livro, vamos dar um estudo bíblico, vamos orar pelos políticos. A gente já fez isso? Talvez de maneira muito menor, né? Algumas vezes a gente faz aí. Os jovens, né? Vamos lá, vamos agora, vamos mobilizar e vamos sair para ir lá na casa de fulano que se afastou, vamos fazer uma serenata para ele. Quantos vão? Daí tem gente que fica caçando texto na Bíblia para endossar a revolução, viu? Mas cuidado. Tem gente que posta um texto de Provérbios. Eu vou falar aqui que eu não sei de ninguém que postou daqui, viu? Sei de outros lugares. Então eu estou com consciência limpa e não estou acusando ninguém daqui. Posta um texto de Provérbios até o verso 7. Só que se você ler o verso numa versão contemporânea, que dá a se entender, né, que tem que ir para as ruas. Daí você lê o verso 7, o verso 8, totalmente contrário ao que está falando. Depois você lê Provérbios 29. Só que lê o capítulo inteiro. Isaías 1, tem gente que está postando Isaías 1. Lê o capítulo inteiro, você vai entender. Bom, para o judeu daquela época, esperar um Messias que estava, ao invés de sentado no trono de César, pregado em uma cruz, não era fácil. Mas só que uma coisa também é verdade. Bom, não sei como está o nosso tempo aqui. Está acabando já. Ok, nós vamos encerrar. Eu tenho uma história para contar para vocês. Mas assim, a mesma profecia também fala no capítulo 13, que o pastor vai ser ferido e eles vão ficar dispersos. O que aconteceu verdadeiramente. Profecias messiânicas. Mas fazendo um link, ainda do capítulo 12 com o capítulo 14. O capítulo 12 fala aqueles que o traspassaram, né? João cita 2 vezes isso. Uma vez quando Cristo é morto na cruz. E outra vez em Apocalipse 1:7. Você sabe, decora esse texto. Eis que ele vem com as nuvens. E até mesmo
capítulo 14 é o que os teólogos chamam de perspectiva profética. Assim como Mateus 24 fala de uma realidade e aponta para uma realidade presente e também aponta para uma realidade futura. Zacarias 14 também aponta para uma realidade futura. A restauração final do reino de Deus. E agora sim, Cristo não virá como o Messias, o servo sofredor, mas ele virá como Miguel, guerreiro, para conquistar o seu reino. Uma história para a gente sair daqui pensando nisso é um pouco grande, mas se esforce para prestar atenção porque vale a pena. É de John Stott, livro A Cruz de Cristo. No fim dos tempos, bilhões de pessoas estavam espalhadas numa grande planície perante o trono de Deus. A maioria fugia da luz brilhante que se lhes apresentava na frente. Mas alguns grupos falavam animadamente, não com vergonha abjeta, mas com beligerância. Pode Deus julgar-nos? Como pode Ele saber acerca do meu sofrimento? Perguntou um importante jovem de cabelos negros. Ela rasgou a manga da blusa e mostrou o número que lhe fora tatuado num acampamento de concentração nazista. Nós suportamos terror, escapamentos, tortura, morte. Em outro grupo, um rapaz negro abaixou o colarinho. E que dizer disto? Perguntou ele, mostrando uma horrível queimadura de corda, linchado pelo único crime de ser negro. Em outra multidão, uma colegial grávida de olhos malcriados murmurava: por que devo sofrer? Não foi culpa minha. Por toda a planície havia centenas de grupos como esses. Cada um deles tinha uma reclamação contra Deus por causa do mal e do sofrimento que Ele havia permitido no seu mundo. Quão feliz era Deus por viver no céu, onde tudo era doçura e luz, onde não havia choro, nem medo, nem fome, nem ódio. O que sabia Deus acerca de tudo que o homem fora forçado a suportar neste mundo? Pois Deus leva uma vida muito protegida, diziam. De modo que cada um desses grupos enviou seu líder, escolhido por ter sido um que mais sofreu. Um judeu, um negro, uma pessoa de Hiroshima, um artrítico horrivelmente deformado, uma criança talidomídica. No centro da planície, tomaram conselho uns com os outros. Finalmente, estavam prontos para apresentar seu caso. Antes que pudesse qualificar-se para ser juiz deles, Deus deve suportar o que suportaram. A decisão deles foi que Deus devia ser sentenciado a viver na terra, como um homem. Que ele nasça judeu, que haja dúvida acerca da legitimidade de seu nascimento, seja dado a ele um trabalho tão difícil, que ao tentar realizá-lo, até mesmo sua família pensará que ele está louco. Que ele seja traído por seus amigos mais íntimos, que enfrente acusações falsas, seja julgado por um júri preconceituoso e condenado por um juiz covarde, que ele seja torturado. Finalmente, que ele conheça o terrível sentimento de estar sozinho. Então, que ele morra. Que morra de tal forma que não haja dúvida de que morreu. Que haja uma grande multidão de testemunhas que o comprovem. Enquanto o último acabou de pronunciar a sentença, houve um longo silêncio. Ninguém proferiu palavras, ninguém se moveu, pois de súbito todos sabiam que Deus já havia cumprido sua sentença. Essa é a essência da lição dessa semana. O livro de Zacarias, as profecias messiânicas, as profecias que apontavam Jesus como rei, Jesus como libertador do pecado, Jesus como salvador da humanidade, não de algum reino opressor, mas da opressão do pecado, e um rei
que voltará. E quando ele voltar, sim, em glória e majestade, para levar-nos para o seu reino, morarmos com ele para a eternidade. Que Deus nos abençoe. Querido Pai que estás nos céus, nós louvamos o seu nome pelas profecias que apontaram para o Messias, para a compreensão que temos de quem é Cristo e pela maravilhosa obra que ele faz por nós, em nós, através de nós e apesar de nós. Por favor, Pai, atue em nossa vida para que nós possamos olhar para Cristo e a Cristo somente. Que a esperança da sua segunda vinda seja aquilo que nos alimente nesses momentos em que vivemos em um mundo corrupto. Que nós possamos aguardar e ser transformados para já viver em harmonia com o lar celestial. Nos dê o restante de sábado feliz em sua companhia, em nome de Cristo. Amém. Amém. Be